já podemos sentir sua presença. Ele está aqui, vamos juntos o adorar. Não importa o que enfrente, pois eu sei, Ele é contigo. O que você precisa agora é... Há um Deus que cuida de você, há um Deus que cuida do seu lar, dos teus projetos, dos teus sonhos. Entrega para Ele, igreja do Senhor, mais um dia, todas as tuas preocupações, pois Ele é aquele que cuida de tudo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Pai, nós entregamos nas tuas mãos e sabemos que tudo o que precisamos, antes mesmo que nós venhamos até pedir, o Senhor, ó Deus, já sabe. E aqui estamos, ó Pai, mais uma vez. E eu lhe peço, abençoa-nos muito, guarda-nos muito, em nome de Jesus. Tudo para a glória do nosso Deus. E para os que creem, vamos dar uma linda salva de palma a Jesus. Obrigado, Jesus, mais uma vez por tudo. Glória a Deus por isso. Boa noite, povo de Deus. Como que vocês estão? Na fé? Na bênção? Depois desse essa muvuca que passamos aí no final de semana, né? Alguém viu alguma fumaça por aí? Não? Que batalha, né, pessoal? Muita gente aí está ainda se recuperando, mas Jesus nos livrou, nós vimos isso e graças a Deus, né, pessoal? Estamos aqui mais um dia e que Deus seja louvado. E vocês, sejam bem-vindos. Muito bom estar com todos. Podem se assentar, por favor? Nós estamos na última quarta-feira desse mês. Acabou sendo uma semana um pouco atípica do que estávamos acostumados, para alguns, para outros não, né? Para quem já está no dia a dia já sente menos. Mas estamos aqui, só não podemos parar, certo, gente? Na fé e na unção. Esse culto está sendo transmitido, deixa eu aproveitar, né, para falar com o pessoal de casa, pela rede social Pastor Victor Martins Oficial, tanto no Facebook, o YouTube está sendo transmitido também? Não tenho certeza se está, acho que está sendo gravado por YouTube, né? Depois me confirma aí. Gravado. Aí depois a gente retransmite. Então, para você do Facebook, fique firme, tem uma mensagem especial na quarta-feira da família. E, povo de Deus, eu já estou fazendo uma chamada para o final de semana, que querendo ou não querendo, dia 1º é domingo, né, gente? 1º de setembro, domingo, então nós estamos começando o mês da primavera aí, que vira a estação. E é onde nós vamos começar, já falamos um pouquinho quem esteve domingo, mesmo com a luta aí, né, fora, que nós passamos aí com o que aconteceu aqui na região. Mesmo com muitas ausências, que eu quis dizer, eu já comecei a anunciar. E vou falar bastante sobre isso. Né? Eu sei que vocês gostam de ouvir promessas. E devem gostar porque é promessa, principalmente de Deus, vem da palavra dele. E domingo agora, eu vou entregar para todos vocês, até eu pedir para pôr destaque, que nós estamos fazendo oração também. Não só fazendo o anúncio, mas a oração, apresentando e Deus abençoando. Eu pedi para fazer essa pastinha, né? Ela é literalmente uma pasta, ela é vernizada, de alta qualidade, com o tamanho da Bíblia, para vocês entenderem. Então, a minha Bíblia está aqui, ó. É do tamanho da Bíblia, ó. Ela é como uma capa da Bíblia. Não substitui, né, a Bíblia em si, mas com propósito, realmente, foi proposital o tamanho, porque esse vivendo as promessas, eu tenho explicado aqui para quem está, para nós, né, para vocês, é para você realmente entender o que Deus tem para você, as promessas que Ele tem para a sua vida. E aí domingo não é o início, domingo é a preparação. E eu vou entregar para todos vocês, durante todos os cultos, essa pastinha. Vai ser dado para vocês guardarem. E aí eu vou fazer o pedido para todos os domingos começar a trazer, durante 12 domingos. Vai haver 12 pilares, pessoal, com cada pilar uma Bíblia em cima, nova. Cada pilar vai ter uma Bíblia nova. E essa Bíblia vai ser no dia 8, Santa Ceia, uma delas. São 12 pilares, então vai ser semanal.
vai ser destacada a página, eu falo com todo respeito, todo temor, né? Não vamos tratar a palavra de qualquer jeito, mas vamos destacar e vou entregar individualmente para cada um de vocês uma das páginas de forma avulsa, né? Não é uma coisa assim que vai ser sequencial. A entrega da página. E cada página eu vou pedindo para vocês guardarem e lerem. E a nossa oração tem sido: Deus, Senhor, mostra as promessas que o Senhor tem através destas páginas que serão individualizadas de cada semana para vocês. Por quê? Qual que é uma das forças de ter uma promessa e entender ela, pessoal? É muito importante. Por ela, nós não desistimos. Quando nós temos uma promessa de Deus, nós sabemos o que é que Deus disse. Em algum momento, em qualquer luta que acontecer, não que aconteça, né, que a gente queira, mas que acontecer, vocês lembrarão daquela promessa e a palavra que você ouviu sobre a sua vida, de Deus, vai sustentar você a não desistir de um propósito, não desistir da sua chamada divina, sabe, de tantas outras coisas. Porque às vezes vai ter situação que vai literalmente falar assim: por que você está insistindo ainda nisso? Só que se você tiver a promessa, você sabe que aquela situação vai passar. E a palavra, ela vai se cumprir. Você vai ser alimentado constantemente. Foi até que uma das mensagens que o Senhor deu, que eu falei, preguei a vocês. Que nós temos que permanecer naquilo que no princípio nós ouvimos. Porque se permanecermos do que no princípio nós ouvimos, permaneceremos no Filho e no Pai. A importância de ter uma promessa e entender ela era justamente essa: independente da luta, você vai estar sempre firmado naquilo que Deus disse. E o que Deus disse é a única coisa que importa. Porque a própria palavra de Deus, ela nos mostra que passarão céus e terra, mas a palavra não passa. E aí nós vamos, dentro disso, viver promessas. Por isso, pedi para preparar essa pasta, do tamanho da Bíblia. A Bíblia era padrão. E nós vamos dividir isso em 12 semanas. E vai ser a cada semana uma Bíblia nova que eu vou destacar. E vou entregar uma página cada semana. Então, no final do propósito, que vai ser dia 24 de novembro, vai ter 12 páginas para quem participar de todas, e a intenção é justamente essa: você entender literalmente tudo. E aí, aqui, eu pedi tempo de deixar essa abinha aberta aqui, ó, porque quando você tiver as 12, vocês fecham e grampeiam. E aí vocês vão ter como um livro para você, daqueles versículos destacados, entregues pessoalmente a cada um de vocês durante tudo isso. Então, vamos viver promessas, povo de Deus. Para vivê-las, temos que entendê-las, né? E a minha oração não tem sido além de que Deus, o Senhor, mostra para cada um o que o Senhor tem como promessa, de acordo com cada página que for entregue. E eu quero entregar pessoalmente a cada culto que eu faço, né, do domingo, para vocês. Eu sei que Deus vai abençoar bastante. Amém? Então, estou explicando para vocês entenderem mesmo. Vamos compreender que não é qualquer propósito. Eu falo desse patamar, desse porte, eu nunca fiz dessa forma de verdade, desse jeitinho não. Porque eu acredito muito no que Deus vai nos dar, tá bom? Eu vou explicando para vocês entenderem e domingo eu já começo a entregar a pasta. Para o dia 8, que é a nossa Santa Ceia da primavera, Santa Ceia, né, de setembro, já começo a entregar individualmente a cada folha. Aí para cada um. E que o Senhor fale muito com vocês e se revele de uma forma muito linda. E Deus vai abençoar bastante, tá bom? Então já estou te preparando. Mas deixa eu entrar na mensagem de hoje. Nós estamos falando, eu vou pedir para colocar o título aí na tela. Desde segunda-feira, pessoal, que eu fui em Diadema, né? Na cidade de Diadema, lá na Grande São Paulo, no ABC. E comecei lá falando desse assunto. E eu estou trazendo para vocês hoje, claro que voltado à família, né? Porque é o dia da família aqui na nossa igreja, em todas as igrejas do Brasil e do mundo. E nós estamos voltados a isso, então, trazendo para a família. Porém, a mensagem, o título é o mesmo. Foi numa conversa que eu tive com um pastor amigo, e aí aquela conversa despertou. E nós falamos e surgiu esse tema. Coloca para mim, por favor, o tema aí, só para a gente firmar no coração. Gostaria que você entendesse. Vamos ganhar nossa casa para Jesus ou não? Vai dar certo ou não vai? Vai. Só que tem que fazer do jeito certo. Nem tudo que dá certo é certo. É uma frase que vai guardar no seu coração. Creio que vai te direcionar muito, né, sobre todas as coisas. Então, quando você olha para uma frase, é uma frase. Óbvio que eu tenho base bíblica para poder expressar isso, né, pessoal? Nem tudo que dá certo é certo. O mundo que nós vivemos, ele é cheio disso.
Nós aqui chamamos na nossa nação amada o jeitinho brasileiro. O mundo ele é cheio disso, só que isso entra também, sem julgamento do A ou do B, dentro de igreja, no meio cristão, a ponto de agirmos falando, mas olha só, deu certo essa atitude que eu tomei, estou aqui com a minha bênção, deu certo essa atitude que eu tomei, eu cheguei até aqui e venci, ponho entre aspas, só que de vez em quando, você vai observar os meios que essa pessoa teve e ela não fez do jeito certo. Aí isso é um pouco preocupante, porque eu quero uma salvação, o plano eterno alicerçado, né, gente? Não empurrando com a barriga, vamos ver o que dá. E não é porque está dando certo que eu posso afirmar que Deus está comigo, porque nós temos bases também que muitas pessoas venceram parcialmente, mas Deus não estava com eles, e depois perderam eternamente. Então nós temos que ter esse alerta, e para a família também vale. E aí eu estimulo vocês a andem da forma certa, porque vai valer muito a pena, e a alegria que nós vamos ter, vocês vão ter, é incomparavelmente maior do que qualquer outro que teve uma pequena alegria por fazer de forma errada. Então nós vamos pegar isso aí para a gente, tá bom? Para dar o início, introdução, Provérbios capítulo 14, versículo 12. Quem está animado, diga amém. Se não tiver, vai ficar, viu? Recebe a unção da animação. Amém, gente? Glória a Deus, vamos lá. Provérbios 14, 12. Vamos ver, é um versículo que alerta. Ó, puxa a orelha, né, gente? Mas é porque o pai ama. E ele não quer que a gente tropece em pedra, mas ele quer que a gente se firme cada vez mais. E eu acredito muito, tenho sempre buscado assim, né? Bom, está escrito aí, pessoal. Há caminho que ao homem parece direito. Poderia usar a expressão certo, sem alterar o versículo, a base seria a mesma. Há caminho que parece correto, certo. Mas, aí entra o alerta, o fim deles são os caminhos da morte. Que eu posso também traduzir como não só a morte física, que essa é uma consequência que todos nós vamos ter, independente das escolhas, porque todo mundo morre, mas principalmente a separação de quem? Eterna de Deus. E essa não tem reparação, se chegar a esse ponto. Então a gente precisa ter um cuidado enorme, porque assim, ganhar a nossa casa, eu volto para o tema de hoje, ganhar a nossa família é só essa vida que a gente tem a chance, gente. Para ganhar a nossa casa tem que ser do jeito certo ou errado? Certo, mas não posso fazer o que é errado achando que mesmo dê certo, por algum momento ou período, isso seja de uma forma um benefício. Não é. O caminho do justo, ele é mais difícil, porque ele é justo, não é não? Só pelo fato de ele querer fazer as coisas certas, ele vai ser bombardeado, muitas vezes. Bombardeado, que eu digo verbalmente também, tá? Criticado, colocado muitas vezes contra uma parede, diante de uma situação, julgado de diversas formas, apedrejado, né? Afinal, fazer as coisas certas incomoda quem está fazendo errado. Afinal, a maioria, infelizmente, quando se fala de uma sociedade, escolheu o lado errado para poder fazer, porque ele é mais rápido. É o famoso atalho, né? Isso é um grande problema. E o nosso foco é justamente o que a gente está vendo aqui, gente. Eu quero ensinar dentro da palavra, e vocês eu sei que querem aprender e serem uma bênção, não só para que você dê certo, porque esse é o objetivo. Vocês vão dar certo em nome de Jesus. Só que tem que ser do jeito certo. E o jeito certo, já falo com um pouquinho de antemão. Ele é um pouquinho mais longo. Não é uma regra, tá? Mas ele é um pouquinho mais longo. Porque ele é certo. Às vezes você tem que esperar, é o famoso, eu não vou furar fila e eu vou ter que ficar dentro dela, esperando o tempo que for, então esse é o certo. Então eu vou esperar, demora mais. Só que quando chegar eu sei que eu fiz do jeito certo. E isso é muito importante. Um exemplo que eu tenho citado para fortalecer é Gênesis 16. Vamos ganhar a nossa casa, vamos mudar a situação. Eu falo como pastor também, falo como cristão, né, como chamado de Deus, o cuidado que a gente tem que ter para fazer a coisa funcionar.
Tem que dar certo, pessoal. Só que não adianta fazer dar certo se não for do jeito certo. É um problemão. Não é? Imagina só, por favor, povo de Deus, não estou atingindo e nem terceirizando isso, é simplesmente um ensinamento. Imagine só. Eu chego para vocês e falo assim, vou ser bem expressivo assim para vocês entenderem. Eu chego para vocês e falo assim, pessoal, Deus me abençoou, até o nome dele, digo, comprei um apartamento, ó. Você vai falar, ô pastor, que bênção. No primeiro momento, pelo nome que carrego e pela posição que eu carrego, você vai acreditar que sempre vai ser do jeito certo. Só que se eu pegasse e falasse, só um exemplo, tá? Mas o pessoal, lógico que alguém não faria isso sem consciência. Eu peguei o seu dinheiro para isso. Imagina que loucura. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Estou usando só a minha posição para ficar mais fácil de explicar e não apontar dedo para ninguém. Deu certo, viu, gente? O banco aceitou. A entrada, eu roubei o seu dízimo, a sua oferta para dar. O banco aceitou. Ninguém falaria isso sem consciência, né? O banco aceitou, deu certo. Deus é comigo. É comigo, gente? Não, gente. Mas não é que deu certo? Deu, mas não é? Vai ser condenado. É a mesma coisa para qualquer outra área. O jeito certo. Não estou falando que é errado ter apartamento, não. Mas do jeito certo. Sabe, talvez só um pouquinho mais. Juntar uma rendinha um pouquinho mais, do jeito certo, sabe? Do que realmente é lícito. E Deus vai abençoar e eu vou poder testemunhar com honra, né? O pessoal demorou 5 anos, 10 anos, 20 anos, quer que seja. Deu certo, gente. Comecei lá atrás, deu certo. Demorou um pouquinho, né? Mas deu certo. Sabe, isso não tem um prazer maior de falar, Deus realmente honrou. Eu esperei firme e Deus honrou do jeito certo, sem precisar fazer. Sabe, isso é gostoso, gente. E às vezes acontece em outras áreas, em tudo. Estou só usando o exemplo assim, para que fica mais fácil. Imagina só que loucura. A gente sabe que independente, às vezes acontecem umas coisas que não devia acontecer. Então a gente precisa dar essa atenção. Deus me prometeu algo. Deus te prometeu algo. Vamos falar bastante de promessas nos próximos dias. Não é porque Ele me prometeu algo que Ele me deu a bênção que Ele vai me dar, ou seja, verbal ainda, ou seja, pela palavra. Sabe, olha, eu vou lhe abençoar, vou fazer sua família ser salva. Algo assim do tipo. Estou falando bem específico, né? Você vai ser uma pessoa que vai ser muito feliz no seu casamento. Sabe aquela coisa? Você vai casar, isso e aquilo, você vai construir isso e aquilo. Maravilha, tudo isso é legal. E o Senhor vai lá e fala, mas não é porque Ele falou isso que realmente Ele vai fazer. E eu acredito que eu tenho o direito de pegar alguma saidinha para poder antecipar essas coisas. Em Gênesis 16, eu estou falando tudo isso para chegar aqui. Gênesis 16, não é porque deu certo, é que é certo. Coloca isso no coração, porque vai lhe ajudar a alicerçar a sua vida, a fundamentar a sua vida em Deus. E sabemos que o único que salva é quem, gente? É Ele. Fora de mim, o próprio profeta Isaías profetizou, fora de mim não há salvação. O único, para ganhar a nossa casa, para mudar a história da nossa casa, tem que ser do jeito certo. Não tem outra forma. Gênesis 16, verso 1. Conhecida a mensagem, mas a gente vai falar aqui, tá? Ora, Sarai, mulher de Abrão, os nomes antigos ainda, né? Antes de ser alterado. Não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar, entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, a sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Versículo 4. E entrou Agar, e ela concebeu, e vendo que ela concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Por que eu estou lendo esse versículo? Deu certo ou não deu? Nasceu ou não nasceu? Foi certo? É fácil de entender, né, gente? E nós não estamos falando de um homem mau, nós estamos falando de Abrão. Deu certo. As pessoas simplesmente, muitos, tá, povo de Deus, se baseiam no dar certo. Aí, ó.
peguei o que não é meu, falei o que não devia, agi da forma que não devia, aí Deus não me abandonou, estou vivo, olha só, deu até certo, saiu até a causa que eu estava esperando. Olha só, meu filho até começou a frequentar mais minha casa, ou seja, está dando certo, mesmo fazendo coisas erradas. Não funciona assim. Sabemos que não é assim. Abraão, você tem uma promessa, vou lá aqui a história, vamos ilustrar a história. Abraão, você tem uma promessa de ter um filho. Imagina a Sara, então eu vou trazer o nome deles que a gente já conhece, tá, gente? Como terminou a vida, né? Imagina a Sara, são 10 anos que passou ali, então imagina a Sara chegando para o Abraão e falar assim, olha meu bem, 10 anos tentando, eu já estou ficando velha, você também, eu já, além de ser estéril, eu não posso gerar. Faz o seguinte, nós trouxemos a Agar, moça jovem, vitalidade, sabe aquela coisa toda? É dentro da lei. Não estamos falando nada fora da lei, não estou falando sobre pecado explícito, não. Estou falando de simplesmente caminhos errados, que parecem certos, mas não são. Faz o seguinte, tem um filho dela, aquela coisa toda. Gente, se plantar, colhe. Não significa que deu certo, que é certo o que está sendo feito. Já sabemos o prejuízo, ou quem conhece um pouco da história. O menino cresceu um pouquinho, 13 anos, e o Abraão teve que fazer o quê? Com que foi gerado, deu certo, mas do jeito errado. Teve que dispensar o menino, mandá-lo embora literalmente, e o rapaz só voltou para o enterro. Teve que abrir mão, porque era errado. E aí, o certo veio ou não veio? Do jeito certo não deu certo? Só que demorou um pouco mais. Porque o caminho realmente, pessoal, o que é certo, a maneira certa de agir, ela exige um pouquinho mais da gente. Ela exige porque envolve fidelidade, envolve paciência, entra frutos também, o fruto do Espírito, na verdade. São tantos detalhes, assim como a salvação da nossa casa. Gostaria eu de, no estralar de dedos, toda Ribeirão Preto se converter e estar dentro da igreja. Gostaria ou não gostaria? Mas às vezes não vai dar certo desse jeito. Por que não dá? Porque eu tenho que falar a verdade. E às vezes a verdade assusta a gente. Imagina, eu falei esse exemplo de manhã, só para vocês terem ideia. Quando o nosso missionário começou, pessoal, a Igreja da Graça, antes de estourar na televisão, ele começou na Tupi, isso foi o primeiro pastor na televisão. E aí ele, quando começou, ele já contou isso, alguns devem ter ouvido. Um rapaz, também conhecido até então na época, chegou para ele e falou assim, missionário, olha só, por que o senhor não começa a divulgar que vai fazer batismo de bebê? Aí os católicos vão ver, eles vão vir para a igreja vai encher rapidinho. Ele fala isso. Daria certo? Com certeza, encheria a igreja? Eu acredito que sim, seria rápido. Mas não seria do jeito? O missionário falou, está doido? Eu vou ferir a palavra para ter um benefício? Pode demorar mais, mas eu vou fazer do jeito? Vamos fazer do jeito certo, gente. Vamos fazer do jeito certo. O jeito certo é bom. O jeito certo não fere. É um pouco na nossa concepção humana, lado humano, pensativo, mais extenso. Porque o jeito certo, já sabe, né, gente? É no caminho estreito e na porta apertada. Mas é onde tem recompensa, gente. Eu prefiro chegar, eu vou usar o exemplo que eu iniciei, chegar para vocês e falar assim, gente, eu vivo de aluguel por resto da minha vida, fazendo o que é certo, do que chegar aqui e falar, comprei algo com aquilo que não é meu. Eu quero fazer do jeito certo, e não só que dê certo. Quem quer sua casa, salva aqui. De verdade. Então deixa Jesus te usar do jeito certo. Com a verdade. A verdade, dependendo do patamar, ela pode te criar riscos. Mas com certeza o efeito da verdade vai ser muito positivo. Eu quero estimular vocês, povo amado de Deus, a serem diferentes desse mundo, sabe? A andar num caminho onde você sabe que quando você olhar para alguém, você fala assim, ó, Deus está aqui. Eu sei que Ele está na minha vida, não porque a gente é melhor, mas porque esse jeito certo faz isso. Essa escolha, povo de Deus, é linda. Essa escolha de colocar Ele na sua vida, essa escolha de colocar a palavra, sabe, sobre tudo. Nós temos um relato, a gente conhece bastante
a história, né, de Sansão. Sai um pouquinho de Gênesis. Juízes 16. O Sansão foi alguém que foi escolhido de Deus, como todos são, mas com um propósito que na época, quando ele foi levantado como um juiz, mesmo sendo uma criança com propósito, ele foi levantado literalmente para a época, tá, gente? Literalmente ser um tipo de Messias daquele povo, tá? Daquela geração. Só que não é que o cidadão perdeu a cabeça, gente? Aí o que aconteceu? Quem conhece a história, ele foi primeiro desobedecendo os pais. Não podia tocar nada no que era morto, porque ele era nazireu de Deus. Ele foi lá e matou o leão, tocou no morto. Fez até uma pegadinha com o leão, né? Quem conhece um pouco da história sabe o que eu estou dizendo. Depois ele foi lá e me casa com uma filisteia, que não era Dalila. Dalila ele não casou. Ele casou com uma filisteia. E os pais tinham falado que ele não podia se unir com mulher de outra tribo, nem de outra nação que não fosse a dele. Tinha que ser muito direcionado. Ele vai lá e casa, desobedece os pais. Só que interessante o quê? Olha lá, casei. Não aconteceu nada, deu certo. Olha, matei o leão, fiz até pegadinha, fiz até um enigma, né? Fala enigma. Deu certo, não morri. Tô aqui, ó, não perdi a força. Deus é comigo. Tipo assim. Aí até chegar ao ponto de o casamento dele acabar, literalmente, o negócio foi bem bravo. E aí ele tem um relacionamento com uma moça chamada Dalila, que ele simplesmente se afeiçoou a ela, não teve nenhum tipo de compromisso direto, mas se afeiçoou. E essa mulher, ela foi paga para descobrir o segredo da força. E a gente que conhece a história, ela pediu para ele, resumindo, né, gente? 1, 2, 3 vezes, ele mentiu para ela, enganou ela. Já estava errado por estar com ela. Na 4ª vez, por ela importunar ele demais, ele vai lá e abre o bico e conta que a força estava no cabelo. E aí, se raspar todo o meu cabelo, minha força vai sair. E aí foi onde que ela fez, conforme todas as vezes que ela fez também. E cortou o cabelo. Só para a gente não sair do foco da palavra, Juízes 16, rapidinho. Só vou ler uma base, tá, gente? Eu já estou explicando aqui rapidinho. A história para a gente ir direto no ponto. Povo de Deus, nem tudo que dá certo é certo, mas tem coisas que vai dar certo que foi certo. E a minha motivação é essa. Eu vou fazer o certo. Vou. Vou. O certo é pedir perdão? Eu vou fazer. Vou ficar com a cara cheia de vergonha, né? Azul, vermelha, roxo, não importa. Mas eu vou. Porque é o caminho. Porque eu vou. Se eu tenho que fazer, eu vou. Sabe aquela coisa, aquela certeza? Eu tenho que me acertar com um familiar. Por quê? Porque isso é o certo. Não, mas aí, eu não estou nem falando com ele, minha vida continua andando. Está dando certo, mesmo fazendo o que não tem que fazer. Não é assim. Nós somos melhores do que isso. Somos ou não somos? Nós vamos levar isso, pessoal, para frente. Tem muita gente. Não é só a nossa família que depende disso, gente. A gente se limita à nossa casa. Eu penso muito nos meus filhos, sabia? Sobre muita coisa. Mas eu não tenho só os filhos naturais, de verdade, sem demagogia. Olha quanta gente Jesus tem dado. E o prazer de fazer alguém acertar por acertar é muito grande, gente. A honra é muito grande. Imagina o que Deus não está preparando para aqueles que estão entendendo que não é só dar certo, viu, gente? É fazer do jeito certo. É muito bonito. Juízes 16. Versículo 20. Então, na vez que ele realmente revelou o segredo dele, aquela coisa toda, aí aconteceu assim, resumindo, tá? Ó. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse, aonde que eu quero chegar, pessoal? Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Então, o que eu consigo entender aqui que não é difícil? Ele achou que nada, porque ele fala isso, é a prova que ele achou que nem se ele perdesse os cabelos, que ele não podia, ele ainda seria forte. E ele disse então, assim como antes eu fiz. Aí ele completa, só para terminar o versículo. Sairei ainda desta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia, olha isso aqui é triste, hein, né, gente? Olhando nesse ponto de vista, que o Senhor, se tinha retirado dele. Mas o interessante é que ele pensou que seria igual. Sempre deu certo. Menti, estou de pé. Menti,
tô forte. Menti, tudo certo. Olha só, não perdi emprego como diziam que ia perder. Pastor foi lá, é um exemplo só, tá, gente? Pelo amor de Deus. Pastor foi lá e falou que se eu mentisse, minha vida acabava. Menti a rodo. Né? Tô aqui, ó. Minha esposa tá comigo, meus filhos me obedecem, isso e aquilo. Calma, irmão. O diabo sabe dar corda, tá? E quanto mais ele te dá, maior vai ser o tombo. Então, cuidado. Sabe, esse cuidado a gente tem que ter. Vamos fazer sim, mas a diferença. Teve uma vez, eu já contei isso uma vez, mas vale, porque é o dia a dia. Eu e minha esposa íamos comprar um carro, trocar de carro, na verdade, né? Até por uma direção do pastor Jaime, até então, na época. Foi em 2017 isso. Um pouquinho antes da Emily nascer. E ele falou, olha, vocês precisam trocar de carro e aquilo mais. Eu falei, então bom, vamos atrás. E aí nós gostamos de um carro. Normalmente, quando você vai fazer financiamento, é assim que eles pedem. Eles te preenchem uma ficha, aquela coisa toda. Aí chegou na parte da ficha, eu tinha um carro, idade de entrada, aquela coisa toda, é a diferença. Aí chegou na parte da ficha, a mulher falou assim, olha, mas devido a uma restrição no nome da sua esposa, que ela carrega desde o tempo de solteiro, eu vou ter que colocar você como solteiro. Muita gente faz isso. O vendedor só quer vender, pessoal, ele não está preocupado com o céu, não. E aí eles vão te ligar, piora a situação, e eles vão te ligar, e você, quando eles perguntarem, você tem que falar que é. Eu falei, o quê? Eu falei, agora o diabo vai sair? Era uma mulher. De verdade. E se você falar que é solteiro, vai dar? Vocês pegaram a visão, né? Pessoal, antes de ser pastor, eu sou cristão. Muito antes, pode ter certeza. Jesus não me salvou porque eu pus um terno. Jesus me salvou porque eu aceitei a palavra. E eu falei, não vou. Se ligar, eu não vou. Vou perder o carro. Se depender de ligar, você faz. O que você colocar em problema é seu. Não estou aí, não sou eu que estou escrevendo. Se você é assim que eles têm que aceitar agora, se me perguntar, esquece. E não foi só uma vez que aconteceu isso aí, não. Que adianta eu estar com um carro que deu certo, se Deus não vai estar nele, gente, porque Deus é a verdade. Eu quero Jesus, gente. De verdade, não estou falando isso aqui. Ai, que espiritualidade. Não, eu quero. Eu sei de onde ele me tirou, gente. Eu não quero voltar para lá, não. Mas deu certo, pastor. Ixi, já fiz tanto rolo. Aí você olha o cidadão e você vê. Não é à toa que parece literalmente daqueles tubos, sabe? Que está cheio de barbante enrolado. Não vai nem para frente nem para trás. Quando vai, enrola os outros ainda que está com ele. É bravo o povo de Deus. E aí, olha só. Isso aí parece que só foi isso, né? Aí passou-se um tempo, a ficha foi lá, como que ela quis colocar, o problema é dela. Aí a ficha foi lá, eu na Santa Ceia, isso eu lembro, Santa Ceia de pastores, na hora de cear, perto de cear, na hora que estava ali no sábado, né, quando a gente vai para São Paulo, sempre teve, na hora de, perto da Santa Ceia de pastores, o celular vibra, olho, não sei se era o WhatsApp que já tinha, acho que já tinha WhatsApp, né? Não era igual hoje, mas tinha já, né? Aí a cidadã mandando para mim, olha, se eles ligarem, acredita só, bem na hora, não esquece de falar, o que foi? Aí eu não aguentei, né? Falei assim, olha, me perdoe, mas é contra os meus princípios de cristão, e eu não vou mentir. Se eu tiver que perder o carro, eu perco, eu não vou. Não adianta, pessoal, se eu tiver que fazer algo para dar certo e não é certo, tá errado, simples, né? Eu quero Deus, para eu poder chegar para minha filha, para poder chegar para vocês de cara limpa. Por isso que eu me usei de exemplo. Mais fácil eu me usar de exemplo do que de pessoas que talvez tenham, vai que eu acerto, né? Chuta o nome que está fazendo besteira. Então eu prefiro me usar de exemplo que eu sei quem eu sou. Mas imagina só chegar diante da minha filha e falar assim, filha, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus morreu pelos seus pecados. Você não pode mentir, você não pode fazer falcatrua. Não vou falar assim com essa expressão. Filha, você tem que crescer e viver uma vida íntegra, sabendo do que eu fiz, gente. Ainda que ninguém saiba. Se eu tivesse mentido para ter alguma coisa, sabe esse cuidado? Por que estamos dizendo isso? Porque eu não só quero que dê certo e vai dar, mas tem que ser do jeito certo. Só que eu não posso deixar de alertar no bom sentido. Que o tempo de espera, normalmente, reforça o povo amado de Deus, não é regra. Mas ele tende a ser um pouquinho maior para quem faz certo. Porque ele não pega atalho.
E é ali que a gente faz a diferença. O Sansão pegou atalho para ser feliz sentimentalmente. Morreu mais cedo ou não? Deveria ser diferente, poderia estar firmado. Para que pegar os atalhos? Mas deu certo, olha só. Quantas noites ele não deve ter tido com Dalila? Por cima. Valeu a pena? Quantas vezes ele não só ele, né? 13 anos criando Ismael, olhando para Ismael, sentindo um vazio no coração. O Abraão agora, tá? Imagina só, ele olhando para Ismael e falando assim, poxa, eu amo meu filho, mas tem alguma coisa errada. Que horrível que deve ter sido. Aquela sensação que parece que nunca vai passar. Você está ali com uma resposta que deu certo, mas incompleto, todo dia incompleto. Ah, não quero só o que dá certo, gente. O povo de Deus é tão bom, de verdade, eu sei que vocês sabem disso. É tão bom a gente colocar a cabecinha no travesseiro e dormir, gente. Eu sei que é meio óbvio, né? Mas que eu digo sem o peso que você tem algo que deu certo, mas não é do jeito certo. Não é porque está dando certo que é certo, então vamos fazer do jeito certo. Porque quando acontecer vai ser tremendo. O plano da salvação vai ser completo, sabe aquela certeza que a gente possui? Vamos para Lucas para finalizar essa base? Senão eu demoro demais a mensagem e eu sei que eu tenho que liberar até meia-noite. Amém? Eu gostei do amém. Eita. Né, Paulão? Olha o Paulão lá atrás, ó. Tem o Paulão do altar e o Paulão do fundão. Junto. Os dois, apesar que o outro Paulão está lá também. O Paulão. Paulão e Paulão. Jesus é bom, né? Lucas capítulo 10. Jesus escolhe 70 discípulos. Vocês devem saber um pouquinho também dessa parte, ou muitos já sabem mais. De ir em casa, levando o nome de quem? O nome de quem que eles levavam? Do próprio Jesus. No nome e no poder dele. E ele capacitou os discípulos. Ali é uma amostra do que viria. Foi bonito. E eles foram. E deu certo. E ali eles não usaram de meio escusos, não. Deu certo. Maravilha. Eles voltaram. Lucas capítulo 10. Lucas 10, versículo 17. Os discípulos foram, deu certo. Os discípulos voltaram, felizes, normal, alegres, né? Afinal, eu fui usado por Deus. Jesus me usou, o nome dele é poderoso. Bom, vamos entender isso aqui. Versículo 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Jesus vai lá e responde, disse-lhes, eu via Satanás como raio cair do céu. E aí ele explica o motivo de ter dado certo. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E olha que lindo, e nada vos fará dano algum. Eu mandei para dar certo mesmo. Aí vem o versículo 20, que aí é onde eu chego com vocês. Que diz assim, mas não vos alegreis, porque vos sujeitam os espíritos. O que eu quero dizer com esse início de versículo? Na mensagem de hoje, não se alegrem porque deu certo. Só porque vocês forem, o diabo obedeceu, o demônio obedeceu, né? Ou a enfermidade saiu da pessoa. Vocês podem se alegrar por isso, mas não só por isso. Aí ele explica por quê, né, gente? Alegrai-vos antes. Aí aqui é tremendo. Por estar o vosso nome escrito onde? Nos céus. E esse tipo de alegria só tem quem faz certo ou errado. É isso aí, vocês pegaram bem a visão. Vocês não vão ficar felizes porque o que você vai fazer vai dar certo. Isso vai te alegrar, mas se alegrem antes pelo que você fez, ter sido feito do jeito certo, não só porque deu. E para ser do jeito certo, você tem que ser alguém conhecido nos céus. Senão você não está fazendo do jeito. Mas deu certo, ganhei. A gente deve conhecer muitas pessoas que estão em evidência, ou por ouvir falar, alguns até mesmo visualmente,
mas que não fizeram do jeito certo. E eles estão lá. Aí é um detalhe para nós, pessoal. Não olha para eles. Eu sei que é uma tentação olhar, porque você fala assim, olha, eu sou miserável. Eu sei que ele faz como ele faz, e ele lá está ganhando dinheiro, está fazendo isso. E às vezes o dinheiro é lícito, não estou falando que é ilícito não, mas o jeito que ele está ganhando. Aí você fala, meu pai do céu, eu estou fazendo tudo certinho, me esforço, não sou melhor do que ele, mas eu me esforço para agradar o pai acima de tudo, e eu passo uns perrengues. O fulano vai lá simplesmente, conta umas historinhas, os outros acreditam, pum, está lá. E agora, muito mais, né, pessoal, com essa inteligência artificial, tomar um cuidado tremendo, né, gente? Não estou criticando, se a gente souber usar, vai ser um benefício grande. Tem quem está usando, eu estou aprendendo também. Mas, gente, imagina só, quando pegar um negócio que a pessoa simplesmente vai fazer um trabalho de faculdade, por favor, fazer uma tese. Quem conhece o que eu estou falando sabe. Falei, meu pai do céu, esse mundo não é à toa que o povo diz, está perdido mesmo, né? A gente precisa fazer a coisa certa. Eu me formei, deu certo, mas foi do jeito certo. Porque eu quero Deus no negócio. Então não se alegre antes porque Deus está dando tudo certo. Se alegre antes porque o seu nome é conhecido, está no livro dos céus, está conhecido nos céus. O próprio céus conhece quem você é. E isso é para poucos. Então sejamos estes poucos, porque essa promessa de ser dos poucos levará a nossa casa à salvação. E eu preciso que minha casa, sua casa, nossa casa seja salva. Porque para ser salva tem que estar lá, né, no livro da vida. O povo de Deus vai valer a pena, só sei disso. Aí finalizo de verdade. Me perdoe não ter finalizado antes, eu falei, esqueci de um versículo, eu não posso deixar em branco. Para não falar depois, fala agora. Salmo 126. Versículos 5 e 6. Esse versículo aqui, gente, esses dois versículos representam a pregação de hoje de forma correta, do que a gente tem que fazer, da maneira que temos que fazer. Eu poderia ter pego exemplos mais positivos para poder passar também. Por exemplo, o Davi teve a chance de fazer com que o reinado dele se antecipasse, matando Saul, mas ele preferiu demorar mais tempo para fazer o certo. Sabe, são tantos aí que a gente tem, né? Daniel, ele se permitiu ser lançado na cova dos leões porque ele não desobedeceu a Deus e criaram um decreto para derrotá-lo, mas permaneceu firme. Passou muitas provações, mas é esse versículo aqui que representa isso aí. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegrias. A vida com Deus é muito parecida, resumindo nesse versículo. Muitas vezes a gente vai estar andando, gente. Isso eu já falo com experiência, não só com base de revelação, que também é. E só Deus sabe, só Deus sabe, literalmente, as lágrimas que a gente derruba. Porque nessa caminhada você vai ver muita gente fazendo coisa errada. Se fosse só do lado de fora, pessoas que não têm o temor a Deus, eles vão se converter. A gente pensa assim, mas de vez em quando você vê pessoas de Deus fazendo coisa errada. E a tendência da gente chorar é maior, porque você fala assim, poxa, eu estou andando. Só que a Bíblia também está mostrando que eu estou chorando. Mas eu não deixei de plantar. A boa semente eu mantive. E aí o versículo 6 diz, continuação, né? Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, aí passa aí por favor, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Vai haver recompensa. O meu, o seu, o nosso esforço, povo de Deus, vai ter recompensa. Façam o que é certo, porque vai dar certo. E quando der certo, vai estar alicerçado. Vai estar colocado na rocha verdadeira, que é Cristo. E ninguém, escutam isso, tá? Ninguém vai poder impedir ou atrapalhar o que Deus vai fazer na sua vida. Porque é do jeito certo. Escolham o caminho certo. Faz todo sentido isso. Porque é nele que Cristo realmente vai te honrar, gente. Então, que no demais, oremos e que o Senhor se manifeste mais ainda. Amém, povo de Deus? Jesus não merece uma salva de palmas? Vamos aplaudir Ele, que Ele é bom? Fiquem de pé, por favor. Eu vou pedir aos nossos obreiros, por gentileza, para
recolher os pedidos de hoje. E eu gostaria que você... É que se alguém não preencheu, depois preenche, tá? Não tem problema não. Claro que se já preencheu, já pode entregar. Tá bom, pessoal? Mas, todavia, se caso não tenha preenchido, até o final vocês entregam. Mas eu vou pedir porque a gente já está colocando todos aqui. Mas vale a pena, gente. Eu olho de verdade com um olhar muito amoroso referente ao que Deus tem para cada um de vocês. Não deixa nada, não deixa as pessoas... Às vezes é um amigo seu, né, desconhecido. A pessoa vai chegar e falar assim, ó, eu tomei essa atitude e deu certo aí, ó. Estou até feliz. Não falando que não fique triste. Os discípulos voltaram com 70. Os 70 voltaram com alegria, mas a gente tem que lembrar que um dos 70 era Judas. Então ele teve as experiências, a gente não pode deixar de notar isso. Só que Jesus disse que ele voltaria ainda para um, que não morreria até que ele voltasse. Ele revelou isso no final. Sabe, são tantas coisas que a gente tem que tomar decisão. E às vezes a gente, infelizmente, não fala a gente, ser humano, para agradar um familiar, às vezes nós erramos. Às vezes, não que seja... Às vezes nós queremos agradar um familiar. Pastor, mas se eu não fizer isso, eu posso nunca ganhar meu filho. Não, se você fizer isso, você nunca vai ganhar. Tem que fazer do jeito certo. Não dá para justificar, né? Os fins não justificam os meios. Aquela coisa toda não funciona na palavra. Porque o Senhor é perfeito em todo o tempo. Né? Do começo, do meio e do fim. E eu quero Ele na nossa vida. Aí é uma escolha de cada dia, se eu vou aceitar ou não vou aceitar. Se eu vou colocar ou não vou colocar. Porém, vale a pena colocar. Continuem firmes, viu? Que o Senhor não daria uma instrução tão grandiosa, eu vejo assim, tão preciosa, se Ele realmente não fosse fazer uma obra tão grande no nosso meio. E Ele vai fazer, e nós vamos viver isso com excelência em nome de Jesus. Então vamos fazer o certo, gente. Porque vai dar certo. Mas do jeito certo. Mais alguém que faltou? Estou só esperando aqui para começar a oração, tá? O Senhor é maravilhoso, né, gente? Eu vi uma historinha hoje. Eu falo que é historinha, mas possivelmente é baseado em fatos reais. Eu não sei quem que é a pessoa, mas eu ouvi de uma terceira pessoa. Que o menino, ele gostava demais da igreja. Uma criança, devia ser um adolescente ou pré-adolescente, ou quase um adolescente. Ele gostava demais da igreja, ele falava todo dia, mãe, vamos para a igreja. Aí a mãe tinha que ir todo culto para a igreja, porque a criança gostava. Aí ela perguntou, filho, por que você gosta da igreja, filho? Vinha família, né? Não, mas se eu pudesse eu morava na igreja. Nossa, filho, mas por que esse fanatismo de querer tanta igreja? Ah, mãe, porque aqui, aqui quando a gente vem na igreja, a nossa família é perfeita. O papai é bom. Você está sempre sorrindo. Então não quero sair daqui não, porque aqui a nossa família faz bem. O que ele quis dizer com isso, né? Quando a gente sai daqui, vocês não são o que realmente vocês fazem lá dentro. Então vamos morar na igreja, porque eu acho que morar na igreja, nossa família ela é boa andar na igreja. O papai não mente. É tão bonito lá, ele sorrindo, ele pega até na sua mão. Vocês não brigam na igreja? Então vamos morar lá. O segredo está nisso. Eu ouvi essa história e falei, eita. Não é? Que a gente nunca seja assim, né, gente? Não, vamos para a igreja porque lá vocês ficam em paz, vocês não brigam, vocês sorriem, vocês cumprimentam, dá até beijinho no rosto quando o pastor pede. Olha por... Não, aqui a gente não tem esse costume aqui. Olha para o irmão do lado e diga, a paz, querido. Não é não, gente? Aí você olha, a paz, querido. Aí chega em casa, querido, que vai para o inferno ser infeliz. Você some da minha frente, se eu te ver aqui, você vai ver o que eu faço. Eu arrebento você em duas, mulher. Então vamos para a igreja, porque lá é todo mundo pacífico. Eu vi essa história hoje, eu ficou na memória, estou repassando. Eu dei uma aprimorada, né, gente? Porque é só a parte só do pai, que o problema era o pai, não era o casal não, já joguei o casal. Mas é interessante, né, pessoal? A gente não pode mudar a gente. Não estou falando que a gente não vai ter uma vida social, não vai ter uma forma mais
tranquila de se falar, alguma informal. Lógico que tem, mas sem errar. É só fazer o certo. Mais alguém? Então, glória a Deus. Põe a mãozinha no seu coração, por favor. Povo de Deus, daqui a pouco, quando eu pedir para estender as mãos, eu vou pedir para vocês estenderem mesmo. Mesmo. E se vocês verem, parece que tem mais espaço, é porque eles juntaram mais as fotos, tá? Juntaram, né? Que eu vi que tá menos mais grudadinho aí. Mas tem mais foto ali. E tem mais foto para pôr ainda. Então, vamos comprimir para caber mais. Comprimir para caber mais. Então, quando a gente estender as mãos ali, vou pedir depois, não agora. Ora mesmo, profetiza, irmão. Profetiza, irmã, na mudança que você precisa. Nós profetizamos e a nossa casa se levanta como um grande exército. Vamos fazer o que Jesus manda, né? Tá bom? Com os olhinhos fechados, a mão no coração, deixa o Espírito de Deus te usar e a obra dele acontecer. Pai, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, o Senhor é poderoso. Nós vamos ter na nossa vida inúmeras escolhas que vai dar certo, mas nós temos que lembrar a igreja do Senhor que não é só dar certo, tem que ser certo a maneira que nós fazemos. E sim, envolve um desafio, uma renúncia, para que não venhamos desviar nossa conduta, mas permanecemos firmes até o cumprimento de tudo. Promessa, faz isso conosco, nos mantém fiel. Quando você acredita no que Deus tem para a sua vida. Por isso eu acredito muito que quando você ouvir tudo que Deus tem, você vai se firmar tanto, vai se fortalecer tanto, e diante de qualquer prova, você estará alicerçado, alicerçada, e Deus vai te honrar, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos nessa noite, nós clamamos nesse tempo, a Tua bênção, Deus, a Tua presença, Pai, que é tão maravilhosa, que é tão perfeita, que nós possamos nos aproximar mais e mais do Todo-Poderoso, e nós possamos conhecê-lo ainda mais, sobre todas as coisas, porque Ele é maravilhoso. Então, igreja do Senhor, nós oramos pelos seus pedidos, intervimos pelo seu lar, clamamos a mudança, a transformação da sua família, as suas causas que sejam sim solucionadas, mas no Senhor, em nome de Jesus, porque Ele é todo poderoso e Ele não falha. Em nome de Jesus, Ele não falha. Não é errado você ser feliz pelas conquistas, mas antes se alegre pelo seu nome está escrito no livro da vida. Está lá nos céus, você ser conhecido pelos anjos, pelo próprio Deus, porque significa que se você voltou com alegria, e a alegria que você antecede a conquista é pela salvação, é porque você fez o certo. Louvado seja o nosso Deus, e a salvação da nossa casa está ligada diretamente às nossas atitudes corretas. Então se prepara, porque Deus está nisso, igreja. Está nessa verdade que cura, que liberta, que salva e que muda qualquer trajetória sua. Sua família é abençoada em nome de Jesus. Convido a igreja a levantar as mãos em adoração e deixar o Espírito de Deus te renovar, te envolver, te fortalecer, porque nós estamos aqui não é em vão, com um grande projeto para fazer o que é certo. Quando propostas erradas vierem, lembre desse dia que você é do Senhor e que antes de você fazer qualquer coisa, o seu nome deve estar lá nos céus, e por isso você se alegra, e não pelas conquistas da terra apenas. Então, Pai, aqui estamos nós. Eu oro por vocês, para que a presença dEle esteja sempre te dirigindo, te conduzindo,
te abençoando. Oro por você, meu irmão, que está aqui com uma certa dificuldade no seu braço esquerdo, perto do bíceps, uma dor, uma fraqueza, não está conseguindo sustentar algo, segurar com muita força. Jesus Cristo está te dando saúde, meu irmão. Segure a sua bênção, segure o seu milagre, em nome de Jesus. Ser curado do mal, agora, para a glória de Deus. Adoremos ao Senhor.